Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 26 de julho de 2022. Por Feijão. Crônicas do Amanhecer, por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Papa Francisco condena a guerra na Ucrânia, destrói todos os povos. Parte 1. O Papa Francisco condenou neste sábado, 23 de abril, as guerras da Ucrânia e que são registradas em outras partes do mundo, porque destroem todos os povos envolvidos. O líder religioso enfatizou ainda a necessidade de as sociedades recuperarem a civilização do amor. O pontífice fez 2 reflexões em audiências diferentes no Vaticano, após retomar sua agenda depois de cancelar seus compromissos para fazer exames médicos. As lágrimas de Maria são um sinal do clamor de Deus pelas vítimas da guerra que está destruindo não só a Ucrânia, mas todos os povos envolvidos na guerra, porque a guerra não destrói apenas os derrotados, mas também o vencedor e aqueles que olham com olhos superficiais. A guerra destrói a todos, disse o argentino em encontro na Sala Nervi aos participantes da peregrinação da comunidade pastoral Madonna delle Lacrime da cidade de Treviglio. Segundo o líder da Igreja Católica, as tragédias que vivemos neste momento, particularmente a guerra na Ucrânia tão próxima de nós, nos lembram a urgência de uma civilização do amor. No olhar de nossos irmãos e irmãs, vítimas dos horrores da guerra, lemos a necessidade profunda e urgente de uma vida marcada pela dignidade, paz e amor, acrescentou Francisco em outra audiência na Sala Clementina com os participantes do simpósio Nas Pegadas do Cardeal Suenens. O Espírito Santo, Maria e a Igreja, promovido pela Associação Fiat. Em sua mensagem, Jorge Bergoglio reforçou a necessidade de construir uma humanidade, uma sociedade de relações fraternas e cheias de vida. Ao mundo pobre de humanidade deve ser dada uma mensagem forte com palavras, ações e testemunhos, e com a força de ver o mundo com um olhar positivo, um olhar de amor, um olhar de esperança, um olhar de compaixão e ternura, com atenção especial às pessoas desfavorecidas e marginalizadas, ressaltou. Por fim, o líder da Igreja Católica fez um apelo para que o perfume do amor de Deus seja espalhado por toda parte e o espírito missionário seja cultivado para estar perto de quem sofre. Caminhe e lute com eles, por sua dignidade humana, exortou Francisco, dirigindo-se aos cerca de 120 participantes. Por causa da dor no joelho, o Papa saudou todos sentado. Peço desculpas porque vou cumprimentá-los sentados, porque esta dor no joelho não me permite ficar de pé por tanto tempo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as guerras. 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas. E, quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. 743. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Sobre como seria um planeta sem guerras, Allan Kardec em na Revista Espírita de abril de 1858, mensagem do Espírito Bernard Palissy psicografada em março de 1858, onde Allan Kardec esclarece. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter.
As respostas que se seguem confirmam, em todos os pontos, quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiums. Abaixo seguem as respostas do espírito sobre a vida em planeta Júpiter, onde já haviam sido erradicadas as guerras. 57. As habitações de que nos deixa uma amostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui. Sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão. 58. Os espíritos são iguais ou de várias graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem. 59. Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita que temos no segundo número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. 60. Os habitantes formam diferentes povos como aqui na Terra. Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. 61. Sendo assim, as guerras são desconhecidas. Pergunta inútil. 62. O homem poderá chegar, na Terra, a um tal grau de perfeição que a guerra seja desnecessária. Ele chegará a isto, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. 63. Os povos são governados por chefes. Sim. 64. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Eles têm maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência, depuram-se à medida que se esclarecem. 66. Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que outros? Não, mas entre os povos há diversos graus. 67. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. 68. Lá os povos se regem por leis? Sim. 69. Há leis penais. Não há mais crimes. 70. Quem faz as leis? Deus as fez. 71. Há ricos e pobres. Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário. Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria, não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. 72. De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais. Eu não disse que todos são igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com supérfluo enquanto a outros faltasse o necessário. 73. As duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. A ninguém falta o necessário, ninguém tem o supérfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estás satisfeito? 74. Agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais. Ele não pode sentir-se infeliz, se não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria.